Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o que é TLSE ou TCLE ou ainda o Termo de Livre Consentimento e Esclarecimento. Bom, se você nunca ouviu esse termo e se você está entrando na pesquisa ou ainda se seu professor ou alguém falou que você precisa de um TCLE no seu trabalho, eu vou te explicar o que é isso. Então, o TCLE trata-se de um termo quando você vai realizar uma pesquisa. Quando você vai realizar uma pesquisa, seja num ambiente de escola, seja num ambiente corporativo, entrevistando pessoas ou ainda observacional, você precisa deixar as pessoas cientes do que você está fazendo com aqueles dados coletados e que esses dados farão parte de um estudo científico. No TCLE, ou Termo de Livre Consentimento e Esclarecimento, ou Termo de Consentimento e Livre Esclarecido, é um modelo, é um papel, tá? Que o entrevistado terá que assinar, se for pessoalmente, ou ainda, se for online, ele deve constar na primeira página da pesquisa e o autor colocar, o autor não, o pesquisado ou o entrevistado colocar o clique de aceite como uma forma de assinatura digital. Eu trouxe para você aqui um modelo que você pode utilizar e adaptar, mas esse modelo é interessante para a gente ter ideia do que deve constar no termo de consentimento livre e esclarecido, ou de livre consentimento e esclarecimento. Eu estou falando nomes trocados porque seu professor ou a sua instituição pode trocar e você vai saber que ambos representam a mesma coisa. Eu trouxe um modelinho geralzão aqui para você. Eu baixei no próprio site de pesquisa da CAPES, mas se você colocar no Google modelo de TCLE.pdf ou .word, ele vai aparecer muitos modelos que você pode adaptar com seus dados. Mas o que tem que ter aqui? O título de estudo que você vai colocar, o pesquisador responsável, que é você, só que você também vai ter que colocar o nome do seu orientador, se você tiver especialmente que apresentar o TCLE no seu pré-projeto, ou ainda se você precisar do comitê de ética, eles vão pedir o TCLE que está lá no site da Plataforma Brasil para você baixar e copiar, ou ainda enviar o modelo, mas eles certamente vão pedir no CEP, que é aonde avalia, Comissão Ética de Pesquisa, que vai analisar o seu projeto. Então você tem que, as informações são as mesmas, mas você tem que ver até onde que vão pedir as informações. O pesquisador responsável então é você e o seu orientador também. A instituição, o departamento, que é onde você está vinculado, o telefone e o endereço completo que você vai ter que colocar aqui. E aí você vai colocar eu, o seu nome, responsável pela pesquisa, colocar o título, o convido ou convidamos a participar como voluntário deste estudo. Então, veja, pesquisa científica, aqui no Brasil a maioria não remunera ninguém, tá? São realmente pesquisas abertas em nome da ciência, salvo algumas exceções que a gente vai trabalhar isso na ética de outros materiais e outras aulas. Então, no segundo parágrafo, após você apresentar ou se apresentar, você vai colocar o que você quer com essa pesquisa. Quais são os objetivos, qual é o problema que você está investigando, para que a pessoa tenha consciência. Você vai colocar os benefícios ou não, os riscos, né, que podem ocorrer na pesquisa. Você vai colocar como será tratado e o que você vai fazer com os dados. Alguns cuidados você deve colocar. Então, você vai colocar se vai ser remunerado, se não vai, como que você vai ter que coletar os dados, se não vai. E a pessoa vai dar uma autorização para você. Então, a partir do momento em que você apresentou o termo de livre consentimento e esclarecimento, ela vai ler, concordar ou não, e você só vai poder incluir esse resultado se tiver esse papel aceito. E aí, claro, que você vai deixar a pessoa ciente para que ela possa depois requerer os dados. Aí vai ter a assinatura da pessoa. Então, os elementos formais, né? A gente vai colocar aqui alguns elementos formais que você deve considerar.
Primeiro, ter uma linguagem clara e acessível a todos. A linguagem, então, deve ser direcionada de acordo com o público investigado. Então, não adianta, às vezes, você querer copiar parte do seu projeto que é apresentado para mestres e doutores, se o seu público não vai entender aquela linguagem. Então, isso é muito importante que a linguagem seja adaptada. Até mesmo por isso que o próprio Comitê de Ética da Plataforma Brasil, quando você coloca, pede que você encaminhe o TCLE, que é para essa análise, né, de que você está correspondendo às expectativas dessa acessibilidade, que a pessoa saiba daquele perfil que você está investigando ou entrevistando, que seja consenso é a linguagem que você está trazendo. Aqui reforça esse cuidado. Nas pesquisas com cooperação estrangeiras concebidas em âmbito internacional, ser adaptado às normas éticas e à cultura local. Então, claro que tem a questão de cultura das instituições. Se for o seu caso de você fazer essa aplicação em locais internacionais, você deve garantir que esses locais que você está se adaptando ou adaptando a sua pesquisa à linguagem daquela determinada cultura. Aqui ele coloca, ó, ser aprovado pelo CEP daqui da Universidade de Santa Maria, só que a gente vai colocar todas as faculdades, né, porque tem que ser aprovado pelo CEP, que é que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Aqui no Brasil, se a sua instituição não tem esse comitê de ética e você pretende entrevistar pessoas ou trabalhar com pessoas, fazer algum tipo de intervenção, você tem que entrar no site da Plataforma Brasil, atender todos os requisitos, se cadastrar, atender todos os requisitos que esse site vai direcionar, né, que esse órgão, essa instituição vai direcionar ao comitê de ética mais próximo de você. Claro que tem que ser assinado o seu projeto e esse material que você está preparando por você. Se você for aplicar em alguma instituição a pesquisa, por exemplo, eu vou investigar alunos de uma determinada instituição, eu tenho que ter a autorização da instituição assinado e também tenho que ter o TCLE pelos alunos dizendo que eles concordaram em participar da entrevista. Bom, tem que ser elaborado em 2 vias, porque os participantes eles têm que ficar com uma via e você pesquisador com outro. Caso você seja requerido, lembre-se que online, obviamente, você tem que dar a opção dessa pessoa salvar, mandar uma cópia para ela das respostas que ela deu. As vias, né? A gente tem uma realidade aqui para a realidade física, mas tem a forma online agora que a gente tem que considerar, mas são possibilidades de acessar esse conteúdo. Tem que ter os assuntos, né, obrigatórios, a justificativa, os objetivos da pesquisa, como que você vai fazer para trabalhar com os dados, se eles serão transcritos, se não são, quais os dados que você vai utilizar, o sigilo dos entrevistados. Em raríssimos casos a gente tem metodologias que abrem a questão do entrevistado, mas a ideia é que nas pesquisas haja o sigilo dos dados do entrevistado. É bem importante aqui a gente fazer uma ressalva com relação à LGPD, que traz um pouco mais ainda essa necessidade de sigilo e cuidado com os dados coletados, principalmente de pesquisador que passa para um, passa para outro, passa para outro. Deve haver o cuidado de fazer a substituição da identificação do entrevistado ou da população, do indivíduo para outra, né? Substituição, por exemplo, a pessoa se chama Maria dos Santos, você pode colocar a inicial MS, por exemplo, ou ainda eu vi alguns grupos focais onde se substituíram o nome das pessoas por pedras, outros por flores. Então tudo vai depender de como você decide com o seu orientador manter esse sigilo aí do entrevistado. A garantia de plena liberdade, se o cara quiser recusar, se a pessoa não quiser participar da entrevista ou ligar depois, tira os meus dados, me arrependi, você tem que tirar, tem que ter esse cuidado ético. Tem que ter uma declaração, né, que você vai fazer, cumprir as exigências e cuidados, e ainda a questão dos riscos ou não que a pesquisa pode apresentar. Tem que tomar muito cuidado em alguns casos, porque se você principalmente fazer alguma intervenção que afete o psicológico, nós já vimos alguns pesquisadores serem acionados para responder, né, para custear o tratamento. Por isso que é importante você passar
o seu estudo pelo comitê de ética. Professor, eu já vi na prática como o comitê de ética às vezes demora um pouco, eu já vi muitos alunos que enviam os projetos para o comitê de ética e enquanto isso vão aplicando a pesquisa. Não pode, tá? Você envia o projeto e espera o aceite do comitê de ética para depois fazer a aplicação da pesquisa. Isso também é uma das coisas que você vai assinar lá e se comprometer no comitê de ética. E aí você tem alguns elementos que pode ser complementar, dependendo de acordo com a sua pesquisa. Por fim, lembre-se que você pode pegar, isso aqui é só um modelo, você pode pegar vários modelos na internet, adaptar para a sua entrevista e na própria plataforma Brasil você tem alguns modelos a seguir. Mas as informações que devem conter são basicamente essa. Tá ok? Eu espero ter ajudado para que você possa compreender um pouquinho mais sobre esse mundo da pesquisa, se conscientizar sobre as questões éticas da pesquisa e, é claro, não se esqueça de deixar seus comentários, se inscrever no canal e compartilhar esse link de acesso, porque você auxilia que a gente trabalhe com a divulgação do conhecimento científico e com essas aulas que a gente traz aí para vocês, aproximando a realidade da sociedade ao mundo acadêmico. Um grande abraço e até a próxima!